Olá a todos, meu nome é Jackson Silva, sou aluno do mestrado profissional ProEF, é um programa de mestrado em rede da Vunesp. Sou aluno do polo da UFS e hoje trago para vocês um pouco do meu mapa conceitual. Esse mapa conceitual é um trabalho da disciplina Problemáticas da Educação Física, lembrando que o mapa conceitual é sempre muito importante para a sistematização e mostrar os conteúdos de forma clara, com imagens e vários subsídios. Então é sempre uma ferramenta interessante de se utilizar. A disciplina trouxe vários temas, várias problemáticas que são comuns na docência e à educação física. O primeiro deles é a atuação docente. E, para tanto, utilizou um texto muito conhecido do professor Fernando Jaime Gonzalez, que é Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Um texto muito interessante, o Fernando vai trazer aí algumas categorias importantes que são a pedagogia tradicional, uma atuação docente que se caracteriza por uma atuação tradicional, esportivista, e aí tem o esporte como principal conteúdo da educação física, um conteúdo hegemônico, em detrimento a jogos, brincadeira e demais atividades da cultura corporal de movimento. Além de ter o esporte como conteúdo principal, também tematiza o esporte a partir de uma característica específica que a gente conhece, que é a característica esportivista, que é o esporte numa perspectiva de treinamento. Aí vai valer todos os códigos morais aí do esporte, que é os mais fortes, os mais altos, né? Tão conhecido aí no lema olímpico. E aí acaba a ser o privilegio, os mais fortes, os mais habilidosos, a competição, os valores do esporte fora da escola, dentro da escola, eu acabo por excluir uma série de alunos, e isso que marcou aí a educação física através de um olhar esportivista aí que tão forte na área, e até hoje é difícil desvencilhar dessa tendência aí. Um outro olhar que o autor traz, uma outra categoria, são as práticas conhecidas como rola-bola ou desinvestimento pedagógico. O autor utiliza também essa categoria de desinvestimento pedagógico. E uma terceira que é conhecida como renovação pedagógica ou práticas inovadoras. Então, o primeiro citado, que é o modelo esportivista, tem íntima relação com a história da área. A gente sabe que, principalmente em 1964, a educação física ganha esse caráter mais esportivista. A educação física, nesse período, serviu a um projeto de poder específico em que o esporte tinha um importante papel. Um papel de, através das conquistas esportivas, o governo se sentia legitimado, ou ao menos tirava o foco sobre as questões políticas e o foco se voltava às questões esportivas. E disso tudo incentivou essa educação física esportivizada aí, fora outros elementos que a gente já conhece sobre a área. Então, a educação física escolar começou a funcionar a partir dessa perspectiva de maneira hegemônica, e nessa perspectiva, como já foi falado, é uma perspectiva excludente, privilegia-se os mais fortes, os mais habilidosos. Aqueles que não têm tanta habilidade acabam sendo excluídos, e aqueles que têm uma certa habilidade, mas não chegam a um certo patamar, vai ser aí direcionado ao esporte de lazer, o esporte enquanto espectador, o que vai alimentar mais ainda o sistema esportivo. Mas não tem nenhuma crítica a essa ideia do esporte como legitimador de um poder, ou esporte como um entretenimento que tira o foco sobre outras questões importantes, que acaba por amortecer um olhar crítico sobre a sociedade. É um esporte pelo esporte, o esporte não da escola, mas o esporte na escola, a partir dos valores próprios do esporte, ou seja, uma atividade escolar se dobra aos princípios extraescolares, que é os princípios do esporte, para agradar um projeto específico de poder. Esse ideal de educação física perdurou, e a gente tem aí até hoje alguns resquícios
deste modelo educacional aí da educação física. Isso aí seria caracterizado pelo Fernando Jaime Gonzalez como práticas tradicionais. Temos também o desinvestimento pedagógico, conhecido rola-bola aí, que é por uma série de fatores. Desde todas essas transformações que figuraram a área aí, principalmente a partir da década de 80, o movimento renovador da educação física, que gerou uma certa crise na identidade docente. Essa crise teve certas repercussões, entre ela não saber o que ensinar. Às vezes o professor não se sentia preparado, não se sentia legitimado através daquilo que se produzia de teoria no campo e acabou se retraindo, e algum deles, por não saber o que fazer, acabou adotando o modelo bola-bola, já que o esporte não pode mais ser ensinado a partir daquele prisma, e inicialmente a área preocupou-se mais em denunciar do que propor como ensinar o esporte, e isso foi surgir posteriormente na área, e hoje nós temos aí grandes proposições, entre elas o coletivo de autores, o próprio Eleanor Kuntz também aí com a crítica emancipatória, e tantos outros mais que formularam aí diferentes propostas de intervenção pedagógica aí, as chamadas abordagens críticas da educação física aí, que são tão famosas. Fora essa questão da crise da identidade, há outros fatores também que o autor traz para a gente pensar. A própria condição do professor, as condições físicas do ambiente, a desvalorização por parte de outros colegas da escola aí, na disciplina, a própria visão que a educação física seria uma disciplina aí menor na hierarquia das disciplinas escolares. Comodismo do profissional também entra aí, mas não é um preponderante, mas é também um fator. E às vezes é cômodo para o ambiente escolar um professor que não tem uma prática inovadora, porque essa prática inovadora não gera desgaste, não gera confronto, e como não se sabe direito o que é educação física por outros pares da escola, um desinvestimento pedagógico rola sem maiores problemas. É cômodo para o profissional aí adotar essa postura. E a terceira seria as práticas inovadoras. A partir de uma visão crítica, o professor, o docente, ele pensa a sua prática através de flexibilidade, ele tem uma preocupação maior sobre o fazer e sobre pensar sobre o fazer, não apenas o fazer pelo fazer, mas sobre o pensar pelo fazer. Eu faço isso a partir de que elementos? Quais são as minhas motivações? Quais são as problemáticas relacionadas a esse fazer? Toda essa discursividade que trouxe o movimento renovador da educação física. E já aproveitando o tema, a gente vai para a segunda semana, que é a relação entre o ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. A gente pegou um texto da Soraya Cristina Darido, que fala justamente sobre esse tema, essa relação de teoria e prática na educação física escolar. E aí ela traz o duplo caráter do saber, né? Tem um saber fazer, aquele saber procedimental, e o saber sobre o fazer, que tem mais um caráter conceitual. E esse saber sobre o fazer pode desdobrar em outras questões também, não apenas as conceituais, também as questões atitudinais, né? As três dimensões do conhecimento que a BNCC 2016 traz aí. O saber fazer, o saber sobre fazer, que é o saber conceitual, e o saber fazer, que é o saber prático, né, o metodológico, e o atitudinal, né? Quais são os valores gerados a partir desse saber fazer e esse saber sobre o fazer, esse saber conceitual? Todas essas questões. Quando você não aborda essa questão teórica ou privilegia mais uma ou a outra, algum desses saberes fica alijado aí, e o aluno tem uma perca considerável aí em relação à sua potencialidade na vivência da prática da educação física escolar. Alguns profissionais vão tentar, de alguma forma,
supervalorizar a teoria sobre o fazer e se esquecem sobre o fazer prático. Isso também é ruim, porque aí de alguma forma está privilegiando a teoria, como se a teoria tivesse um valor hierárquico maior que o fazer. Outros vão priorizar o fazer também, colocando esse fazer como um valor hierárquico maior. E por sua vez tem aqueles que vão saber equilibrar o saber sobre o fazer e o saber fazer, e a partir disso vai produzir também valores aí, e que são saberes atitudinais, né? Os conhecimentos aí que a BNCC bem traz para gente. Procedimental, atitudinal e conceitual, que é um importante ganho que a BNCC traz, que traz um novo olhar para a prática pedagógica. A terceira semana são os aspectos legais da educação física. Vai falar um pouco sobre a legitimação da educação física. Primeiro aí, na década de 61, a gente tem a nossa primeira LDB e a educação física passa a configurar o currículo escolar. Ainda enquanto prática, não enquanto disciplina, integrante do componente curricular que vai trazer a LDB 96. Essa LDB de 61 deixava algumas brechas, não deixava algumas brechas, mas houve decretos posteriores que deixou brechas sobre a participação de alguns públicos na educação física escolar, no caso de gestantes maiores de 18 anos, pessoas que estejam cumprindo serviço militar, entre outras alternativas, o que muitos alunos acabam por aproveitar e utilizar dessas brechas deixadas até mesmo na LDB de 96 para não praticar a educação física, o que acaba tirando o prestígio da área e privando o educando também desse importante conhecimento da cultura corporal de movimento. O texto básico para utilizar isso é da Fernanda Moreto e da Soraya Cristina Darido, que vai trazer aí educação física enquanto componente curricular e aspectos legais. Ela vai trazer um levantamento histórico aí desde a década de 60 e como decretos e leis foram influenciando nessa questão legal que legitimava a educação física escolar e como alguns decretos de alguma forma abriu brecha para a não participação da educação física escolar. Apesar dela ser um componente obrigatório, havia uma série de concessões, o que tornava a prática frágil, porque uma série de pessoas poderiam simplesmente não praticar. Aí a autora vai trazer algumas soluções para tentar atenuar a não participação de alunos a partir dessas justificativas legais. A autora fala que no seu ambiente havia uma grande quantidade de pedidos de alunos e alunas para não participar das aulas através de atestados médicos. Nem todos de fato respaldavam a não participação a partir da legislação. E o que a professora tomou, a escola tomou enquanto solução foi solicitar que os alunos trouxessem algum tipo de pesquisa, de trabalho teórico, refletindo sobre as práticas corporais que estavam sendo tematizadas. Por exemplo, se fosse futebol e o aluno não pudesse participar porque ele pediu dispensa das aulas de educação física através de algum desses decretos que a autora citou, ela pedia que o aluno fizesse alguma pesquisa sobre o futebol, sei lá, o futebol, sua história, sua importância social, quais são as problemáticas envolvendo o futebol e tudo mais. Com o tempo, o aluno não querendo fazer toda essa pesquisa, ele preferia a prática e nessa prática a professora tematizava todas essas questões, o que foi diminuindo a incidência de não participação nas aulas de educação física, foi aumentando. Havia alguns fatores na escola em questão que foi estudada que favoreciam isso, que as aulas eram no contraturno, os alunos tinham que vir no contraturno para fazer essas aulas.
Mas com essa estratégia diminuiu bastante, quase que zerando o número de desistência e ficando aí apenas aqueles reais mesmo que não podem por alguma questão médica, o que de alguma forma impede ele de participar, porque algumas questões médicas é difícil a inclusão desse aluno e às vezes o deslocamento e tudo mais acaba optando por não fazer. Nesses casos é legítima a não participação, mas em muitos dos casos é se utilizado de brechas legais para a não participação das aulas. E aí a estratégia da autora se mostrou interessante. Já na quarta semana a gente discutiu aí a partir do afastamento, a partir de, de outros motivadores. É o texto Afastamento e Indisciplina da Soraya, do Fernando Gonzalez e Ginciene, que vai trazer alguns motivos desse afastamento. Um afastamento físico, o aluno que simplesmente não vem, aquele que vem e não se envolve, ou aquele que vem, se envolve, mas tem muita indisciplina e acaba não se envolvendo de fato com aquilo que o professor propõe. Os autores vão trazer algumas motivações que podem estar de alguma forma ocasionando ou incentivando esse problema. Uma delas é a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica, sempre a partir de um mesmo viés, uma mesma postura, futebol na primeira, segunda, terceira e por aí vai até o terceiro ano do ensino médio. E assim vai com basquete, com vôlei, os conteúdos mais tradicionais. Tem que tratá-lo de uma forma espiralar, o que propõe o coletivo de autores, trazendo novas temáticas a partir desse mesmo tema, ampliando as possibilidades de práticas, trazendo novas variações desse mesmo esporte, tratando toda a riqueza que esse fenômeno esportivo pode trazer. O insucesso também era uma outra possível motivação da não participação dos alunos ou uma participação de forma não comprometida. O aluno se sente excluído pelo seu insucesso, os outros colegas não querem que ele participe e por isso ele não participa, porque de alguma forma ele não se sente bem visto ali dentro daquele esporte. Isso ocorre muito quando o esporte não é tratado de uma forma pedagógica, né? É tratado a partir dos valores do esporte, não dos valores do esporte da escola. E a indisciplina dos alunos, que não ocorre somente por esses fatores também. Pode ter outros motivadores que fogem à governança da escola, mas que sempre há alguma questão a se fazer, buscando atenuar e de alguma forma corrigir essa roda. Os autores trazem importantes proposições, uma delas é a diversificação das aulas, um olhar mais atento a como esse esporte está sendo tematizado na escola, entre outras proposições aqui, que eu não vou citar todas para o vídeo não ficar demasiadamente longo. O que já traz um link ao novo tema, que é a inquietação do tratamento do esporte, né? O esporte foi demonizado aí por muito tempo na educação física escolar, através das denúncias aí do movimento renovador da educação física, mas essa demonização do esporte se deu através de uma leitura equivocada sobre as denúncias daquilo que o movimento renovador colocou como crítica, né? O problema não era o esporte, o problema era como esse esporte era tematizado dentro da escola. E como ele era tematizado dentro da escola, muitas das vezes desconsiderava o que era a escola, qual era o papel da escola dentro de uma república, sendo ela uma instituição republicana, quais são os seus ideais, quais são os seus objetivos, e sendo ela uma instituição republicana, tendo objetivos republicanos, que é passar parte do conteúdo culturalmente escolhido como relevante, qual seria o papel da educação física escolar ao tematizar o esporte? Aí se vem aí importante preocupação com o esporte da escola versus esporte na escola, que é a velha discussão aí que a área traz, que é muito importante para todos os profissionais pensar, para que o esporte não seja tematizado numa perspectiva excludente dentro do ambiente escolar.
Para refletir sobre esse tema, a gente tratou do texto Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, de André Luiz Barroso. Ele vai trazer um pouco aí do histórico da área, né, que é todo aquele viés mais esportivista que figurou boa parte aí da história da educação física e que a área tenta superar, superou pelo menos a nível do discurso, mas a nível da prática ainda há um certo ranço aí que perpassa o ambiente escolar e muitas das vezes tem excluído certos alunos. Por isso é necessária essa preocupação aí quanto ao trato pedagógico desse esporte da escola. Há uma série de valores no esporte que não podem ser simplesmente esquecidos, mas esse esporte na escola ele tem que ser tematizado a partir de certos princípios que coadune com o sentido de uma instituição republicana. Então ele não pode ser excludente, ele não pode valorar o melhor, ele não pode ser conteúdo único, hegemônico, ou seja, um único esporte a partir é, do daquilo do know-how do professor tem, às vezes um ex-atleta ou tem facilidade com aquela modalidade e como tem facilidade com aquela modalidade, se apega àquele único esporte e fica ensinando aquele único esporte a vida toda, privando o aluno de outras experiências aí da cultura corporal de movimento. Então, nessa perspectiva, é muito importante aí um trato pedagógico do esporte, a inclusão de ludicidade, de ensinar não só o fazer, mas sobre o fazer e como aplicar esse fazer em diferentes momentos, que o aluno possa refletir criticamente aí sobre o esporte. Na sexta semana já trouxe a educação físico-escolar e a questão de gênero. E como podemos pensar essas questões aí na educação física escolar? Uma das principais ação necessária aí é separar essa questão do gênero e da sexualidade. Gênero é uma coisa, sexualidade é uma outra categoria distinta e isso precisa ficar muito claro para que a gente consiga trabalhar essa questão aí de maneira a promover a equidade, né? A gente sabe que há diferenças biológicas, biotipológicas aí entre os diferentes sexos, né? Que é o sexo, se ele é homem, é mulher, e, e aí definido por fatores biológicos, e gênero, que é definido por fatores sociais, por marcadores sociais, né? O feminino e o masculino é uma construção, sobretudo aí ao longo da história da humanidade que figurou aí diferentes papéis. Nem sempre o masculino e o feminino foi olhado a partir de um mesmo viés, e como nem sempre foi olhado a partir de um mesmo viés, a gente sabe que a construção do feminino e do masculino é, sobretudo, uma construção também social, o que é diferente da construção que visa olhar essas questões apenas como questões biológicas, naturalizando. E essa visão naturalista, que muitas das vezes confundiu gênero e sexualidade, muitas das vezes privou as meninas na participação aí de setores da sociedade. E assim como privou da participação em setores da sociedade, como política, a vida prática como um todo, privou também da participação do esporte. A gente teve aqui um decreto durante o governo Vargas que proibia as mulheres de participar de esportes incompatíveis com desportos que não fossem com a sua natureza, né? Essa própria palavra natureza é uma palavra problemática, né? Como eu vou naturalizar algumas questões que são socialmente construídas, mas se eu naturalizo, eu justifico a não participação do público feminino em esportes e naturalizo algumas questões que não são naturais, ela tem um fundo aí cultural por trás. Por exemplo, por que um número menor de meninas participa do esporte? Será que é uma questão puramente biológica ou uma questão social aí por trás? Desde cedo, o menino é incentivado a uma série de conhecimentos aí da cultura corporal de movimento, experiências motoras,
uma prática aí de alguns anos, de alguns esportes, o que faz naturalmente, não naturalmente, o que faz consequentemente, que o menino tenha mais desenvoltura, mais habilidade, tenha melhor aptidão para praticar certos esportes que é menino. E a Soraya até traz um exemplo, né? A menina que fala assim, professor, eu não sei porque meninas são antas. Na verdade, meninas não são antas, né? Porque as meninas foram privadas desde muito cedo de uma série de experiências de movimento, e essa série de experiências de movimento a qual ela não participou, hoje dificulta a participação dela. Mas, como o esporte não é tratado dentro da escola a partir de uma perspectiva de desenvolvimento esportivo, mas assim, de participação, de integração, a menina pode sim participar, e além de poder sim participar, é importante que ela participe desde a mais tenra idade, justamente para proporcionar essas experiências e romper com essa lacuna que há entre a participação feminina nos esportes e a participação masculina, privando o público feminino de parte importante da experiência humana aí, que é as práticas corporais, né? Os conhecimentos da cultura corporal de movimento, que é uma parte importante da cultura, né? O público feminino durante muito tempo se viu privado através desses esportes. E aí, quando o esporte é tratado de uma perspectiva naturalista e não cultural, ele tende a excluir mais uma vez esse público. A partir do momento que ele é tratado a partir de uma visão crítica, tem que ser essa preocupação, e a partir dessa preocupação visa a superação desse fenômeno aí, dessa naturalização aí dos gêneros que são socialmente construídos, e fazer essa divisão entre gênero e sexualidade para não se confundir essas coisas, que são questões diferentes, né? Gênero é o papel do feminino e do masculino. Esse papel do feminino e masculino não se restringe à sexualidade, mas a uma participação na sociedade. Quais são os espaços que são permitidos socialmente para mulheres e quais são os espaços permitidos socialmente para os homens, tensionar essas questões e ver o que são realmente coisas naturalmente de meninos, que naturalmente de meninos. Existem essas questões, é isso que o texto traz aí, hein? Um texto muito interessante do Osmar Moreira Souza, que fala sobre essa participação aí das meninas nas aulas de educação física. Por último, a disciplina vai trazer a pedagogia do oprimido e vai trazer as situações limites que perpassam a prática docente do professor de educação física. E aí a pedagogia do oprimido, ela nos traz importantes subsídios pedagógicos para pensar a nossa prática na superação dessas situações limites. O que seria uma situação limite? Uma situação que atrapalha a execução e a vivência das práticas corporais nas aulas de educação física. Por exemplo, a indisciplina é uma situação limite, o desinteresse é uma situação limite, a violência é uma situação limite. Como superar essas situações limite? A pedagogia do oprimido nos traz um importante subsídio. Uma delas é a educação como um ato de libertação. A violência, o desinteresse não são fenômenos naturais, são fenômenos que estão inseridos dentro de um contexto específico e dentro de um tempo específico que tem motivações que são inúmeras, mas há motivações por trás desse desinteresse, dessa disciplina, e é necessário pensar isso a partir de um olhar que promova ou possibilite a construção em conjunto, não liberte o sujeito, mas promova condições para que o ato de educar ele seja libertador no sentido de promover condições para que o aluno se liberte dessa condição a qual ele está imerso. Aí é sempre uma perspectiva dialógica, uma educação problematizadora e em contrapartida a uma educação bancária, em que o professor é detentor do conhecimento, é o líder, é o mandatário da sala, e ele passa a ser um mediador. E esse mediador, ele problematiza, e essa problematização, os diferentes atores
ali tem o mesmo peso, professor, aluno e outros atores da escola, para que essa educação possa ser libertadora, libertária, não no sentido de um déspota esclarecido que vai libertar o aluno, mas de alguém que, através dessa educação dialógica, vai promover condições para que o aluno se liberte e, nessa libertação, ele consiga problematizar todo este contexto ao qual ele está inserido e outros atores também sejam libertados neste processo. É um livro muito bonito do Paulo Freire que nos ajuda a pensar um pouco aí sobre educação. No mais, foi isso. De maneira muito resumida e corrida, o vídeo ficou muito extenso mesmo assim, mas essa foi alguma das questões trazidas aí pela disciplina Problemáticas da Educação Física, que nos ajuda a pensar o fazer docente aí na educação física escolar.